Sabe aquela pessoa que não se encaixa muito bem e que às vezes é considerada assim, tipo, esquisita demais, ou que normalmente não fala muito, que tem dificuldade de interagir com as pessoas e se comporta de forma repetitiva, ritualista? Talvez essa pessoa tenha um transtorno do espectro autista. Meu nome é Valdeisa Costa, sou psicóloga positiva e trabalho na área há quase 30 anos. E nesse vídeo eu vou falar sobre autismo em adultos e vou destacar 3 aspectos: o que é autismo, quais são alguns dos sinais de autismo em adultos e como a psicologia positiva trabalha com o autismo em adultos. Até já! O que é autismo? Por definição clínica, o autismo é um distúrbio neurológico que dura a vida toda. É um problema psiquiátrico que costuma ser identificado na infância entre 1 ano e meio e 3 anos, mas os sinais iniciais às vezes já aparecem nos primeiros meses de vida do bebê. Entretanto, em suas formas menos graves, pode passar despercebida, sem um diagnóstico, até a vida adulta. O autismo afeta adultos em 3 áreas principais: interações sociais, comunicação verbal e não verbal e comportamentos repetitivos ou ritualísticos. O autismo não possui causas totalmente conhecidas, porém há evidências de que haja uma predisposição genética para ele. Outros reportam o suposto papel de infecções durante a gravidez e mesmo fatores ambientais. É possível que adultos recém-diagnosticados como autistas tenham apresentado sintomas leves, sutis ao longo da sua vida, mas em um determinado momento, em um determinado ponto da vida, os sintomas começam a afetá-lo de uma forma mais proeminente. Apesar da preocupação que um diagnóstico mais tardio na vida possa trazer, sabe que existem muitos profissionais de serviços individualizados, especializados e estão disponíveis para ajudar a pessoa a alcançar os seus objetivos de vida, caso ele ou ela ou você não os tenha alcançado ainda. Quais são alguns dos sinais de autismo em adultos? Os sintomas do autismo se manifestam em um espectro de gravidade, que vão dos mais leves aos mais graves. Daí o nome técnico ser transtorno do espectro do autismo. E o jeito de lidar com cada um varia muito. Alguns adultos funcionam bem, enquanto outros enfrentam desafios diariamente. Não há 2 pessoas com autismo que sejam iguais, pois os sinais de autismo se apresentam em cada pessoa de maneira diferente e eles lidam com esses sinais de formas diferentes. Em muitos casos, uma pessoa não reconhece esses sinais como autismo até a vida adulta. Vamos a esses sinais. Dificuldade de participar de uma conversa ou, quando consegue, tem dificuldade de acompanhar o assunto e muitas vezes começa a falar sem parar, tipo, monopolizando a conversa, falando apenas dos seus próprios interesses, pensamentos ou ideias e que nem sempre estão relacionados ao que estavam se conversando no começo. Desligamento da realidade envolvente. Quando um adulto autista está concentrado em algo, é muito comum ele se desligar completamente do ambiente que o cerca. Ainda que seja chamado pelo nome, ele não responde, como se ele não estivesse ouvindo os sons e as vozes que estão ao seu redor, mesmo que seja diretamente ligada a ele, tipo, fulano, sem respostas. Dificuldade em estabelecer conexões interpessoais, tipo, dificuldade de fazer amigos ou manter os amigos, dificuldade de entender os sentimentos das pessoas. Alguns autistas são introvertidos e preferem ficar em casa a sair e interagir com outras pessoas. Alguns se esforçam para interagir, mas isso requer muito esforço. Normalmente, os adultos autistas preferem ficar sozinhos a maior parte do seu tempo. Hiperfoco
em um tópico ou interesse específico. Esse é um sinal clássico do espectro autista, tanto em crianças quanto em adultos, pois a pessoa escolhe um tópico e dedica toda a sua atenção, tempo, estudo nesse assunto. Esse interesse pode durar anos ou até a vida inteira, e pode ser mais de um. Ele certamente saberá tudo sobre o assunto que ele hiperfoca. Dificuldade de manter contato visual e compreensão da linguagem corporal. É muito complicado para um adulto autista olhar nos olhos de alguém com quem ele está conversando. Normalmente, na idade adulta, ele aprende a disfarçar isso, mas se você estiver bem atento, notará que ele se sente incomodado. O mesmo acontece com a linguagem corporal. Adultos autistas têm dificuldade de captar a linguagem corporal e as pistas faciais das outras pessoas. O seu rosto, por exemplo, pode demonstrar dor, né? O rosto de uma pessoa pode demonstrar dor, medo, desconforto ou raiva, e ele simplesmente não entende o que isso quer dizer. Ou então tem uma percepção equivocada da linguagem ou mesmo de situações sociais. Você tá com cara de raiva e ele pode interpretar isso como uma cara tipo, tô feliz. Desafios com o ajuste de comportamento para corresponder a diferentes contextos sociais. Adultos autistas têm dificuldade de se comportar de acordo com o ambiente ou contexto social onde ele se encontra. Não sabe a diferença do comportamento adequado, por exemplo, para um funeral ou para uma festa de casamento. É muito difícil para ele saber como se comportar, ou melhor, adaptar o seu comportamento para o local, de acordo com o local e a circunstância que ele está vivendo. Frustração e ansiedade com mudanças inesperadas nas rotinas e nas programações. Normalmente, as pessoas autistas precisam ter e seguir rotinas para tudo que elas fazem. Tipo, quando acordam, tem que levantar pelo mesmo lado da cama, dar o mesmo número de passos para o banheiro, por exemplo, ou seguir estritamente uma sequência de ações sem nunca nem pensar em quebrar isso. Alguns chegam ao ponto de cronometrar cada atividade e eles parecem muito satisfeitos e aliviados quando eles conseguem seguir essa rotina. Extrema rigidez. Isso se refere às rotinas de forma geral e à forma como ele responde às situações. O caminho que faz para o trabalho ou para casa, para tipo, tem que pisar no mesmo lugar, com o mesmo pé e por aí vai. Ou sair assim, tipo, sair do programado, seja lá qual for, pode causar muito sofrimento à pessoa autista. Dificuldade de flertar e seduzir. O adulto autista não sabe como flertar e seduzir assim, mas de uma forma natural. Ele pode aprender, mas isso lhe custa muita energia física e emocional. Dificuldade de abraçar e ser tocado. Isso tem a ver com o sistema sensorial do adulto autista, que é mais aguçado do que nas pessoas neurotípicas. O adulto autista, mesmo quando quer receber carinho de uma pessoa que ele ama, ele pode se sentir desconfortável com um toque prolongado ou mais intenso, tipo um abraço apertado. Entretanto, essa não é uma característica universal dos autistas, porque muitos conseguem abraçar, dar e receber carinho. Dificuldade em completar atividades da vida cotidiana ou profissional por se focar muito nos detalhes e esquecer os objetivos principais daquilo que ele está fazendo. É muito comum perderem os prazos de entrega dos trabalhos ou projetos, por exemplo, por terem perdido muito tempo em detalhes que nem sempre eram relevantes para aquele trabalho que ele estava realizando. Dificuldades de entender e identificar suas próprias sensações corporais, como fome, frio, cansaço, sono e até mesmo a dor. Não entendem o que o corpo pode estar pedindo ou dizendo para eles. Se você pergunta, você está com fome? Não. Você está com sono? Também não. Tem muita dificuldade de entender os sinais que o corpo dá. Distúrbios de sono. A maioria dos adultos autistas tem algum problema relacionado ao sono.
Isso está relacionado do fato de que os seus corpos têm dificuldade na produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Às vezes demoram muito para pegar no sono, ou às vezes acordam no meio da noite e de repente ficam horas sem sono. Ou então tem sono em horários diferentes daqueles que ele supostamente deveria estar dormindo. Desafios em aceitar feedback ou correções. Como existe uma dificuldade muito grande de se entender e de se ver nas situações, quando ele recebe um feedback ou algum tipo de correção, é muito complicado. Isso consome, o deixa assim muito desconfortável com a situação e é muito difícil entender esse feedback. Comportamentos repetitivos. Adultos autistas gostam de fazer certos movimentos ou gestos repetitivos. Isso atua como um calmante. Gestos como se balançar, ou balançar a perna, ou enrolar o cabelo, ou coçar alguma parte do corpo, e por aí vai. Tudo assim de forma muito repetitiva e às vezes constante. Esses movimentos são chamados de estereotipias. Tendência ao desenvolvimento de depressão e ansiedade. Para muitos adultos autistas, a dificuldade de entender o mundo, a baixa autoestima, o bullying que muitas vezes eles sofrem por serem pessoas diferentes, a sensação de deslocamento ou incapacidade de se encaixar em um ciclo social, há muitos outros fatores como esses, podem servir como gatilhos para depressão ou estados de ansiedade. Hipersensibilidade visual, auditiva e olfativa. Adultos autistas também são muito sensíveis e se incomodam com barulhos altos, luzes fortes ou muito coloridas e cheiros fortes também. Sentem-se incomodados e visivelmente desconfortáveis. Incapacidade de entender sarcasmo, figura de linguagem ou linguagem abstrata. Adultos do espectro autista interpretam literalmente a linguagem. Se você disser que está para explodir, ele acredita que você pode, ele pode ficar até com medo da segurança de vocês dois, porque ele acredita que você está para literalmente explodir. E por conta disso, também não consegue entender piadas. Dificuldade de aprendizagem de assuntos que não estão dentro do seu foco de interesse. Adultos autistas têm que se esforçar muito para aprender matérias e assuntos abstratos. Entretanto, eles demonstram muita facilidade em ciências exatas, como números, cálculos, engenharias e etc. Teoria da mente. Futuramente eu vou gravar um vídeo para falar dessa teoria. E ela é uma teoria porque tudo acontece dentro da mente da pessoa e não temos como provar isso. Mas, resumidamente, essa teoria trata da dificuldade da pessoa de se colocar no lugar do outro, de pensar a partir do ponto de vista da outra pessoa. Em termos teóricos, essa é a característica de pessoas que não conseguem ver ou analisar uma situação a partir da perspectiva da outra pessoa. Ela não consegue se colocar na mente da outra pessoa, vamos dizer assim. Dificuldades de coordenação motora. Pessoas autistas são consideradas pessoas muito estabanadas. Elas estão sempre se batendo nos objetos ao redor. Sua noção espacial é afetada quando se movimenta ou ainda quando dirigem um carro, por exemplo. Existem muitos outros sinais. Entretanto, para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou parar por aqui. Se você quiser saber de mais sinais e quiser que eu grave um outro vídeo, escreve aqui nos comentários. Como a psicologia positiva trabalha com o autismo em adultos? Usando uma abordagem da psicologia positiva no trabalho com adultos com transtorno do espectro do autismo, pode ajudar essa pessoa a ter uma qualidade de vida mais plena e enriquecida. Otimismo, resiliência e gentileza são algumas das forças de caráter que nós, psicólogos positivos, podemos utilizar como ferramentas para melhorar a qualidade de vida de uma pessoa e, no caso do adulto autista, nós podemos promover o otimismo,
para que ela sim possa se fortalecer emocionalmente, fortalecer suas habilidades de resolução de problemas, diminuir a sensação de desamparo, promover uma superação de autonomia, que pode ser muito benéfica, assim como ajudá-la a ser uma pessoa mais feliz. Os indivíduos com um transtorno do espectro do autismo normalmente têm dificuldade com interações sociais, comunicação, ansiedades e rigidez, como eu disse anteriormente. Às vezes, as pessoas experimentam extrema sensibilidade aos estímulos ambientais e sensoriais e dificuldades para lidar com as mudanças e as transições. Se estressam muito e têm dificuldade de negociar, fazer negociações nesse mundo social. As suas dificuldades se refletem em níveis mais elevados de depressão, ansiedade, paranoias, fobias, e isso comparando com uma população em geral. Como eu falei anteriormente, promover uma perspectiva otimista e alternativa aos padrões de comportamento do passado pode fortalecer, pode fornecer maior capacidade do adulto autista de lidar com situações e circunstâncias desafiadoras e, consequentemente, melhorar a sua autoestima e a sua autoimagem. Caso você tenha se reconhecido ou pensou em alguém durante a descrição que dei desses sinais, lembre que para ser caracterizado como autista, não basta apresentar 2 ou 3 desses sinais, mas muitos deles. Caso você queira fazer um autoteste, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, você pode clicar e responder esse teste. E se confirmar as suas suspeitas, eu sugiro que você procure falar com o seu médico de família e ele vai te encaminhar para profissionais especializados. Eu gostaria muito de saber de onde você me ouve, para saber até onde a minha palavra foi. Então escreve aqui no comentário de que cidade e de que país você me ouve. Obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e familiares. E não esqueça de dar o seu like e se inscrever no meu canal, caso você ainda não tenha se inscrito. Até mais!